Hoje o Comprecar TV vai levar você para um giro na história da indústria automobilística brasileira. Para isso a gente veio aqui na fábrica da Volkswagen, que fica aqui na Anchieta, para contar um pouco da história da marca. E o que a marca fez? Ela reuniu muitos carros icônicos da história da marca. A fábrica da Volkswagen fez 60 anos em novembro do ano passado. E ela aqui tem uma pequena parte do acervo dos carros que compuseram essa história da Volkswagen ao longo de tanto tempo aí no Brasil. O acervo da Volkswagen é de quase 100 carros, não dá para reunir tudo num único lugar. Justamente por isso vocês estão vendo alguns dos modelos que nós vamos contar histórias rápidas e muito curiosas para vocês aqui no Comprecar TV hoje. Não dá para pensar em Volkswagen sem pensar na Volkswagen Kombi, modelo icônico do mercado brasileiro. Quem que não andou num carro desses provavelmente quando era criança? Obviamente estou falando de pessoas aí que já passaram dos 40 anos. Pois bem, a Kombi junto com o Fusca foram os primeiros carros da Volkswagen no Brasil. Só que a Kombi inicialmente não era fabricada em São Bernardo do Campo, ela era fabricada num galpão lá no Ipiranga. Foi em 1957 que a Kombi veio aqui para a linha de montagem aqui na Anchieta. E essa Kombi aqui, pessoal, tem uma série de curiosidades. Essa Kombi que vocês estão vendo aqui é uma Kombi 1961. Na época a Volkswagen vendeu ela, digamos assim, para um cliente normal. Agora olha só a história dela. Nos anos 2000, a Volkswagen comprou de volta esta Kombi, mas ela comprou aí de um colecionador que manteve ela muito bem conservada. E a curiosidade é que esse carro foi completamente desmontado, passou pela linha de montagem novamente e ela saiu como se fosse, abre aspas, uma Kombi 0 km na linha de produção. Só que aí tem uma curiosidade. Lá em 61 ela tinha um motor 1.200 centímetros cúbicos, porém essa daqui está com o motor 1.600, que era o motor utilizado aí nos anos 2000 na Kombi. Essa Kombi que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a última Kombi que saiu da linha de produção em 2013. Agora aqui tem algumas curiosidades. Esse carro em 2005 ganhou um motor refrigerado a água, antes era o a ar. Isso aumentou a potência e diminuiu o ruído. E tem outra curiosidade aqui. A Volkswagen fez uma brincadeira com esse carro, inclusive nas mídias. Teve aí uma marca no Brasil que anunciou durante muito tempo que tinha o único carro brasileiro de 3 portas. Pois bem, a Volkswagen na época fez uma propaganda dizendo que o verdadeiro e mais legítimo carro de 3 portas é esse aqui. E a gente não pode tirar a razão da Volkswagen, porque realmente é o carro brasileiro de 3 portas. Outro carro icônico da marca é esse aqui, o Volkswagen 1600. E é isso mesmo, pessoal, ele não tem nenhuma outra sigla além do 1600. Esse carro marcou uma profunda transformação na Volkswagen, porque até então era Kombi e Fusca. Aqui no 1600 a Volkswagen explorou muito mais aí o conceito de um carro sedã, então ele também tinha uma bitola mais larga. E olha só, além dele ser um sedã, era um sedã de 4 portas, isso mudou bastante as coisas. Se vocês verem filmes antigos aí no mercado brasileiro, você vai ver que esse carro foi muito usado como táxi, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Agora esse carro ganhou um apelido muito curioso, ele ganhou o apelido de Zé do Caixão. E por que esse apelido? Se vocês olharem aqui a maçaneta aqui na lateral, ela tem aí um visual muito parecido com aqueles suportes que você tem ali para carregar o caixão, daí o apelido de Zé do Caixão. Esse carro aqui, pessoal, tinha um motor 1.600 centímetros cúbicos de impressionantes 60 cavalos e ele chegava a uma velocidade máxima de 135 km por hora, mas isso para a época era muito impressionante. Em 1970 foi a vez da Volkswagen dar uma repaginada ali no 1600 e aí ela lançou o 1600 TL, que era, por assim dizer, uma versão mais esportiva. E você consegue ver essa esportividade nesse carro. Para começar, ele é um 2 portas. E mais legal do que tudo isso, olha só a traseira Fastback. Vamos combinar que essa traseira aí lembra bastante os carros da Porsche. Afinal de contas, a marca icônica aí dos esportivos, a Volkswagen tinha aí o seu produto, por assim dizer, muito mais acessível. E aqui o TL tinha um motor de 65 cavalos, 5 cavalos a mais do que o 1600. Em 1972, a Volkswagen ousou ainda mais aí na proposta de esportivos
e ela apresentou aí a linha aqui SP, modelo que eu usou bastante no design. Como vocês podem ver, é um carro que tem um design que, por assim dizer, se mantém atual até os dias de hoje, quando a gente olha essas linhas mais fluídas e harmônicas. Agora, pessoal, esse carro, que inicialmente chegou ao mercado em 72, ele teve uma produção a partir de 71, e existiam dois modelos, o SP1, que é esse daqui, e o SP2. Uma das diferenças era a motorização. O SP1 tinha um motor de 1.600 centímetros cúbicos, enquanto o SP2 tinha um motor também a ar de 1.700 centímetros cúbicos. Agora, esse SP2 que vocês estão vendo aqui, que é um SP2 71, vamos dizer assim, uma linha pré-série, vendeu muito pouco, praticamente 100 unidades, porque no final das contas, o cliente que ia para um esportivo já queria o SP2, que obviamente tinha mais potência. Outro carro icônico da Volkswagen foi a Brasília. Aliás, modelo que teve aí o nome justamente para homenagear a capital do país. E você consegue ver uma linha de mudança grande aqui no design da Brasília. Ela já tem linhas mais retas. A Brasília também tem a curiosidade, apesar dela usar a plataforma do Fusca, com motor traseiro, motor a ar, ela já trouxe muito do 1600, por ela ser um pouco mais larga. Então, ainda que ela fosse mais curta que o Fusca, esse desenho aqui proporcionava mais espaço interno. Inicialmente, a Brasília tinha aí um motor 1.600 centímetros cúbicos a ar de 60 cavalos. E depois, ela recebeu aí o motor do 1600 TL com 65 cavalos e dupla carburação. Em 1977 foi a vez da Variant 2. A gente pode dizer que ela é uma evolução da Brasília. Agora, aqui nós temos uma legítima Station Wagon. Muita gente pensa que a Brasília era uma Station. A Brasília não era uma Station. Ela era um hatchback que a Volkswagen fez para, abre aspas, substituir o Fusca. Mas aí eles viram que a Brasília conseguia conviver junto com o Fusca. Então a Variant, aí dentro do melhor estilo Save the Wagons, ela foi aí uma evolução da Brasília. E por que evolução? Porque ela não era simplesmente a Brasília alongada, você teve melhorias técnicas aqui nesse carro. Uma delas foi a suspensão dianteira desse carro, do tipo McPherson. Essa que a gente conhece até hoje, onde você tem o amortecedor no centro e a mola helicoidal em volta do amortecedor, dando melhor funcionamento e até mesmo poupando espaço de construção. Outra curiosidade, lembra que eu falei que a Volkswagen tinha um acervo? Pois bem, este carro foi o primeiro carro oficial do acervo Volkswagen. Não dá para falar de Volkswagen sem falar de Fusca. Certamente aqui no Brasil é o carro mais icônico e mesmo mundialmente falando, estamos falando de um dos carros mais icônicos da marca. O Fusca começou a ser fabricado no Brasil lá no Ipiranga em 1953. Em 59 ele veio aqui para São Bernardo do Campo e durou bastante aqui em São Bernardo do Campo. O carro foi até 1986 sendo produzido ininterruptamente. Inclusive esse que vocês estão vendo aqui é um dos últimos Fuscas que saiu da linha de produção aqui em São Bernardo do Campo em 1986. Esse carro aqui já tinha aí, por exemplo, um motor 1.6, que foi um motor bastante consagrado do Fusca. Mas como a gente sabe, o Fusca teve uma segunda vez aqui no Brasil, que durou de 93 a 96, inclusive a pedido aí de um ex-presidente nosso. E justamente por conta disso, a Volkswagen criou, vamos dizer assim, um modelo muito especial. A Volkswagen fez apenas 4 unidades em parceria com uma outra empresa desse Fusca conversível aqui. E uma dessas 4 unidades é essa que vocês estão vendo aqui. Ele nunca chegou a ser produzido numa linha, mas de toda forma não dá para dizer que não marcou um momento muito importante da marca na volta do Fusca. Outro momento revolucionário da marca Volkswagen foi a chegada do Passat em 1974. E o Passat mudou verdadeiramente tudo. Para começar, uma construção monobloco, não mais a cabine sobre chassi, como aconteciam nos outros carros. Outra evolução importante, motores refrigerados a água. E isso reduziu muito ruído e vibração do modelo. Inicialmente o Passat tinha um motor 1.5, depois ele teve um motor 1.6 e chegou ao motor 1.8. Aliás, esse motor 1.8 AP
fez muito sucesso na marca Volkswagen. Foi usado no Passat, foi usado no Santana, foi usado no Gol, foi usado na Paraty. Era um motor que o pessoal adorava preparar porque ele aguentava e aguentava muito bem. Esse carro também tinha, por exemplo, a suspensão McPherson dianteira. Foi uma grande evolução para a marca. Outra curiosidade muito importante. A gente acabou de fazer aí uma matéria do Polo GTS, que inclusive foi um resgate da sigla. A primeira vez que a sigla GTS foi usada no Brasil foi nesse carro aqui, em 1983. Esse aqui que vocês estão vendo é um Passat Pointer GTS 88. Porém, essa sigla, como vocês estão vendo, durou bastante tempo e agora foi resgatada pela Volkswagen. No final dos anos 80, a Volkswagen preparava uma nova linha de veículos e ela foi aí a linha BX em 1980 com o Volkswagen Gol, que derivou uma série de carros. A gente está vendo aqui, por exemplo, o Voyage, temos também a Paraty e até mesmo a Saveiro. Agora, por que o Gol não está aqui? Porque o Gol inicialmente foi feito lá na fábrica de Taubaté, não aqui em São Bernardo do Campo. E aí, pessoal, essa plataforma BX ela durou durante muito tempo. Inclusive, em 2008, o Gol recebeu uma nova plataforma, a plataforma PQ24, que inclusive veio aí do Volkswagen Polo. Porém, a Paraty, nessa data, ainda continuou sendo produzida com a plataforma antiga BX. Ou seja, estamos falando de uma plataforma que fez muito sucesso no mercado brasileiro e ela foi evoluindo ao longo do tempo. Vocês conseguem ver, inclusive, aqui uma Saveiro dessa plataforma BX, porém, ela já foi muito evoluída. Você pode ver ali um visual bem diferente, teve uma série de melhorias aí no carro. Mas nós vamos deixar o link do texto completo aqui no vídeo para vocês conseguirem entender toda essa cronologia dos carros. Outro carro muito importante na história da Volkswagen foi o Volkswagen Santana, apresentado em 1984. Na época ele tinha 3 versões, a CS, a CG e a CD. A CD era a mais completa, na época ele também tinha um motor 1.8 AP, com um câmbio manual de 5 marchas. Com o tempo ele ganhou uma série de coisas, uma das opções era câmbio automático aqui no carro. Inclusive, pessoal, ainda nesta carroceria aqui que vocês estão vendo, a Volkswagen fez uma série especial desse carro, que é justamente essa que vocês estão vendo, a série EX, o Santana Executive, que tinha uma série de mudanças no visual, com uma grade na frente com 3 gomos, a roda diferente, o interior com um acabamento mais sofisticado. Em 1999, o Santana mudou de visual, ele ganhou aquele visual mais arredondado, e aí lá também tinha opção de motor 1.8 e motor 2.0. Inclusive, esse Santana reestilizado, ele deu origem a modelos lá na Auto Latina. Então a Volkswagen tinha o Santana e o Santana Quantum. E nesse caso era a Ford que pegava, digamos assim, o DNA Volkswagen e fazia uma roupagem Ford. Vocês devem lembrar aí do Versalhes, que era a derivação do Santana, e a Royale, que era a derivação da Quantum. Outro fato muito curioso aí da história da Volkswagen foi a Auto Latina, que durou de 87 a 94. Foi uma espécie de associação entre as duas marcas. Qual era o objetivo? O mesmo que a gente vê nos dias atuais. As marcas se unem para compartilhar plataformas, motores e tecnologia e com isso fazer uma redução de custos. E aí tivemos coisas bem curiosas. Eu vou começar com esse daqui. Esse aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui que é o Apollo. Só que esse carro ele não tinha um legítimo DNA Volkswagen. Por quê? A plataforma desse carro era a plataforma da Ford, a plataforma do Escort, que inclusive lá ele chamava Verona. Mas esse carro aqui, o Apollo, tinha algumas coisas de Volkswagen, como por exemplo, o motor AP 1.8. Só que aqui a curiosidade é que a Volkswagen até então não tinha plataformas com motores montados na transversal, eram todos longitudinais. E esse carro tem um motor transversal, justamente por conta da plataforma da Ford. Mas quando a gente olha esse carro por dentro, a gente viu uma série de coisas ali que a gente nunca viu na Volkswagen. Então, por exemplo, os comandos do ar-condicionado, a chave de seta, o painel, eram coisas que vieram da Ford. E essa história da Auto Latina continuou mais um tempo. Só que aí, o que aconteceu? Temos aqui, por exemplo, o Pointer. Esse carro aqui, apesar de usar uma plataforma da Ford, ele já tinha mais o DNA da Volkswagen, porque apesar da plataforma ser Ford, a Volkswagen aqui
deu uma cara Volkswagen no carro. Então, não só a motorização, mas também como digamos assim, o acabamento do carro passou a ser Volkswagen. Ainda que esse carro não tenha sido montado aqui na Anchieta e tenha sido montado lá na fábrica do Tabuão da Ford, mas ele já tinha um DNA mais Volkswagen. E curiosamente, o Pointer, junto com o Logos era a versão 3 volumes, a versão sedã, foram os últimos carros da Auto Latina. Por isso que esse carro morreu, porque não dava para a Volkswagen continuar produzindo um carro dela com uma plataforma da Ford. É importante a gente colocar algumas curiosidades aqui. A Auto Latina existiu até 94, porém, os carros da Auto Latina continuaram sendo produzidos um pouco mais para frente, até 96. Esse daqui, por exemplo, é 1995. Outro fato interessante. O motor que está nesse carro aqui é um dos motores mais célebres que a Volkswagen fez aí no mercado brasileiro. Esse aqui é o AP2000 2.0. Ele é um tipo de evolução do AP 1.8. Ele existiu, por exemplo, carburado, mas aqui, como vocês estão vendo, ele já tem injeção eletrônica, inclusive multibico, um bico para cada cilindro, e aqui ele chamava EFI. Mas esse motor ficou muito consagrado em 1988, quando a Volkswagen apresentou o primeiro carro com injeção eletrônica do mercado brasileiro. Inclusive, naquela época, a injeção tinha apenas um bico. Era a injeção do Gol GTI, que fez muito sucesso. Outro marco importante na história da Volkswagen é o Polo. Esse carro, quando chegou, revolucionou uma série de conceitos. Um deles, o fato dele ser montado numa linha com robôs. Ele também trouxe aí uma nova plataforma. E ele também inaugurou o que a gente entende hoje por segmento de hatchback compacto premium. No Brasil, o mercado é um pouco diferente de outros países ou até mesmo outros continentes. Então aqui você tem um hatchback que é um produto mais simples e o Polo foi esse produto mais elaborado da gama, por conta das tecnologias que ele trazia. Na chegada dele, ele tinha aí um motor 1.6, 2.0 e até mesmo um motor 1.0 16 válvulas. O Polo também existiu aí na carroceria sedã. E esse carro, ele teve uma série de experimentos técnicos que a Volkswagen usou, inclusive esse modelo, que era um modelo bastante avançado, para poder colocar essas coisas no mercado, como por exemplo o Polo E-Flex, que era a tecnologia que aquecia o combustível eliminando o tanquinho de partida, hoje presente em vários carros. A Volkswagen também teve aí o Polo Blue Motion, uma série especial voltada para a eficiência de consumo. Então o carro tinha pneus de baixo atrito ao rolamento, a suspensão um pouco mais baixa para diminuir o arrasto aerodinâmico, portanto economizar combustível, e até mesmo ajustes no câmbio. O Polo saiu de linha em 2014 e voltou novamente ao mercado, como vocês têm acompanhado. Inclusive, foi o Polo agora que acabou de resgatar a célebre sigla GTS na linha. Um projeto da Volkswagen que nunca chegou às ruas, mas foi muito interessante em matéria de proposta, foi esse daqui. Vocês devem estar pensando, poxa, mas esse daqui é o Gol aí da família BX. Não é. Esse aqui é o projeto BY. E o que é o projeto BY? Evidentemente, como vocês estão vendo aqui, ele deriva do BX. Mas a ideia da Volkswagen aqui era fazer um carro para competir com mais força comercial com o Fiat Uno, que chegou aí em 1984. E esse carro tinha uma série de coisas legais. Começando pela suspensão traseira dele, que tinha um projeto de construção mais elaborado. Inclusive, carros mais modernos da Volkswagen usam esse projeto de suspensão atualmente. Outra coisa legal que esse carro inovou, o banco traseiro corrediço. Quem já não viu isso em muitos carros aí do mercado e até mesmo minivans aí do mercado que tem esse recurso nos dias de hoje. E tem mais coisa legal aqui, vocês estão percebendo que o carro aqui do lado não tem aquela calha típica do carro da família BX. Isso aqui foi uma das inovações que o Polo veio depois a trazer. Agora, por que esse carro aqui não chegou nas ruas? Bom, pessoal, a história é um pouquinho complicada, mas basicamente é o seguinte. Primeiramente, o design do carro não agradou muito. Como vocês estão vendo, ele ficou com a frente aqui um pouco longa. Outra coisa, a suspensão traseira dele também era uma suspensão mais cara para ser produzido. E quando a Volkswagen pensou aqui em fazer esse carro, lembra que a gente falou da Auto Latina? Pois bem, a Auto Latina chegou para ser aquela parceria ali, aquele projeto de, digamos assim, comunicação de plataformas, peças, motores, para você melhorar o processo produtivo. Dessa forma,
o BY acabou sendo enterrado. Quando veio a história do motor 1.0, que a gente sabe que no Brasil o governo criou essa linha aí para, digamos assim, reduzir preço do motor 1.0, que a gente sabe que até hoje a gente tem ainda algumas questões, aí muita gente não gosta desse motor, que não faz muito sentido. A Volkswagen pensou em trazer de volta o BY, mas estudaram e acharam que não valia a pena. De toda forma, fica a curiosidade aqui do produto, que lá naquela época era bastante vanguardista. Outra experiência interessante da Volkswagen é este veículo aqui, o Vamp, veículo militar protótipo. E a história dele também é curiosa. Lá na década de 70, a Volkswagen quis participar de uma licitação do Exército Brasileiro para fazer um veículo bastante versátil para as tropas poderem usarem. E o objetivo era não só ser um veículo militar, mas também que ele tivesse capacidade de tracionamento de carretinhas, por exemplo. E aí ela bolou este produto aqui, o Vamp. Esse Vamp existiu aí com configurações diferentes, ou só com tração traseira, ou especificamente esse, que tem tração nas 4 rodas. Agora, o curioso é que esse produto aqui não tem absolutamente quase nada a ver com os outros produtos da Volkswagen. Ele tem uma plataforma totalmente própria, um desenho de suspensão próprio, ou seja, a Volkswagen realmente desenhou um veículo para atender uma necessidade. E esse carro, na época, tinha aí um motor 1600. Agora, mais curioso ainda é que esse carro aqui, talvez ele não seja exatamente o carro que a Volkswagen projetou lá inicialmente. Primeiro, porque ele foi um protótipo. Segundo, porque ele não chegou a ser efetivamente utilizado pelo Exército. Então, esse carro, depois de apresentado para o Exército, voltou aqui para a fábrica da Volkswagen e começaram a usar esse carro aqui dentro nas aplicações mais diversas possíveis para puxar as coisas. Então, esse carro foi reconstruído baseado em fotos e relatos de pessoas que participaram do projeto original. Tanto é assim que quando a gente olha ali por dentro, a gente vê ali um banco e um volante que não faz muito sentido com o projeto do carro. Por quê? Foram usados peças de outros carros da Volkswagen para fazer a reconstrução. Esse mesmo aqui está com motor injetado, que originalmente na época não existia. De toda forma, fica aí o registro da engenhosidade do pessoal aqui da engenharia da Volkswagen brasileira. No ano de 2002, a Volkswagen também fez uma experiência bem interessante. No Salão do Automóvel, ela se propôs a quebrar o recorde de endurance. E o que ela fez? Ela pegou 3 carros originais da linha de produção, fez mínimas alterações. Esse carro, por exemplo, só ganhou ali os faróis auxiliares dianteiros e uma gaiola por questão de segurança. Levaram o carro no Autódromo de Interlagos e fizeram os carros andarem ininterruptamente por vários períodos. Então, por exemplo, o primeiro Gol andou ininterruptamente por 5.000 quilômetros. O segundo andou ininterruptamente por 10.000 quilômetros. Esse que vocês estão vendo aqui foi o carro que durante 9 dias, dirigido de forma extrema por pilotos, só parando para abastecer, trocar pneu, trocar pastilha, trocar óleo, ou seja, aquele material de desgaste, ele rodou 25.000 quilômetros no Autódromo de Interlagos ininterruptamente. Este carro que vocês estão vendo aqui cumpriu essa proeza. O motor que está aí fez essa proeza, 9 dias sem parar, comprovando a indestrutibilidade e a confiabilidade que a gente já sabe que é uma das marcas aí históricas da Volkswagen. Como vocês viram nesse vídeo aqui, pessoal, a Volkswagen é uma empresa que tem muita história aqui no mercado brasileiro. Cabe destacar que tem muito carro da Volkswagen que está faltando aqui nesse vídeo. E por quê? Essa garagem foi montada em função da comemoração de 60 anos da fábrica aqui da Anchieta. E tem vários carros que não participaram diretamente aqui da história da Anchieta, por isso eles não estão aqui. O acervo da Volkswagen é muito maior do que esses 20 carros que vocês viram. De toda forma, essa garagem aqui foi digamos assim, divulgada aí na mídia, nós estamos fazendo esse vídeo e a Volkswagen estuda, dependendo do sucesso que isso aqui fez, afinal de contas, pessoas, funcionários, imprensa, muita gente gostou de ver isso aqui. Ela estuda eventualmente fazer aí talvez uma garagem maior no futuro. Mas se você é um daqueles que quer ver isso, faz o seguinte, deixa o comentário aqui no vídeo. Quem sabe a Volkswagen não se sensibiliza e faz uma atração aberta ao público para mostrar toda a sua história de Brasil.
Afinal de contas, o Brasil, sobre rodas que a gente conhece, tem muita participação dessa gigante alemã que acabou se tornando uma empresa, vamos dizer assim, brasileira. Gostou do vídeo, pessoal? Por favor, deixa aí o seu like. Quer fazer algum comentário? Conta pra gente o que você achou. E se você ainda não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no canal do Comprecar TV, que você encontra um vídeo de uma história super detalhada para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.